Muito bem, estou aqui mais uma vez com a super advogada de imigração, direito de família nos Estados Unidos, doutora Hannah Crispim. Tudo bem, doutora? Bom dia, aliás, boa tarde, boa noite, porque não faz Seja diferença a hora que for. A hora que for. Tudo bom, Marcelo? Eu estou bem. E a senhora, como é que estão as coisas aqui no escritório, doutora? Graças a Deus, tudo muito bom. Muito bem, né? Muito bem. Muitos casos aqui sendo solucionados através desse super escritório. E hoje nós vamos conversar sobre uma possibilidade, doutora, que eu gostaria que a senhora trouxesse para a gente. Só para esclarecimento aqui, né, não é um vídeo opinativo, mas é um vídeo simplesmente para a gente entender a possibilidade do que é dito. Porque uma coisa é alguém dizer, olha, eu vou fazer isso. Outra coisa é a gente entender, será que é possível aquilo que está sendo dito de fato ser feito? Né? Então, vamos falar sobre o que disse Donald Trump na semana passada, sobre a possibilidade de aliviar a deportação para determinados grupos de trabalhadores, né, especialmente trabalhadores rurais, setor de lazer e turismo. Só que nesta semana, a secretária de Agricultura, a Brooke Rollins, disse que não vai ter negócio de anistia para determinados trabalhadores, não. Né? Então, eu não quero aqui entrar no mérito da politização do que é dito, mas só para a gente entender. Doutora, Donald Trump falando que pode criar um sistema de assinatura para determinados trabalhadores. Isso é possível de se fazer? Eu estou rindo primeiro porque você falou, não quero entrar na politização, mas vamos ver quem manda realmente, né? Quem manda e quem decide o que vai acontecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Exatamente. Quem é que vai obedecer nesse caso aí, doutora? Quem é que vai obedecer? Agora, para responder a sua pergunta, possível é, com certeza. Inclusive, o presidente Trump várias vezes já deixou entender, né, sutilmente, né, que algo tem que ser feito e que ele pretende, inclusive, fazer algo com relação a aliviar a deportação ou começar com um caminho para que abrir uma possibilidade de que trabalhadores possam permanecer no país, mesmo que temporariamente, mas que possam trabalhar legalmente. Entendeu? Agora, como isso vai funcionar, Marcelo, nós ainda não sabemos. Se isso vai ser uma ordem executiva ou se literalmente eles vão apresentar alguma proposta de mudança ou criação de lei no Congresso, é diferente, nós não sabemos ainda. Sim, então para a gente entender, a gente teve um precedente na história que ele falou naquela declaração lá naquele presídio lá provisório na Flórida, né, conhecido como Alligator ou Alcatraz, né, que seria uma espécie de sistema de assinatura em que o fazendeiro seria o sponsor, né, o empregador seria o sponsor do empregado. A gente teve um precedente na história, né, com uma lei, foi uma ordem executiva também, né, conhecida como 245I, lá do Bill Clinton, em que muitos imigrantes foram legalizados através dela. Seria mais ou menos por ali o caminho? Bom, primeiro nós não sabemos. Agora, vale a pena lembrar o seguinte, a 245I foi uma lei que permitiu a legalização, quer dizer, as pessoas que terminaram os processos através da 245I receberam green card, quer dizer, aquilo foi um caminho para a pessoa receber residência permanente. E você tinha a possibilidade de fazer através de trabalho ou através de uma petição feita por um familiar, seja cidadão americano ou residente permanente, que tem o direito de aplicar para você. Então, se fosse marido aplicando para a esposa, filho aplicando para mãe aplicando para filhos e por aí vai, até irmão aplicando para irmão, a 245I permitiu que a pessoa se legalizasse no país, anda, obviamente, com uma série de requerimentos, mas a pessoa tinha o direito de se legalizar, mesmo se ela tivesse entrado pela fronteira e mesmo se ela, através de trabalho, por exemplo, mesmo se ela já estivesse fora de status. Isso abrangeu um número imenso milhões de pessoas, literalmente. Eu acredito que o que o presidente Trump está falando é algo mais limitado. Ele disse, inclusive, primeiro com relação ao quê? Agricultura, nós estávamos conversando sobre isso. Agricultura e os setores de lazer e turismo. Né? Rede hoteleira, sobretudo. Então, ele mencionou algo que seria bem mais limitado. Vamos aguardar. De qualquer maneira, é um começo e vai ser um abre portas e solução para muita gente. Aí, no caso, ele fala do sistema de sponsor, né, que é o patrocinador, entre aspas, né?
Na 245i, só para a gente rememorar, na 245i era não especificamente apenas empregador que poderia ser sponsor. Correto. Né? E aí, mas imaginemos aqui um cenário em que somente empregadores sejam sponsor, né? Lá na 245i, quais eram os requerimentos básicos que o imigrante precisava ter? Bom, primeiro vamos lembrar que você tinha que ter iniciado o processo até 30 de abril de 2001. Foi quando acabou essa lei e qualquer aplicação que foi feita depois dessa data já não tinha mais a proteção. Então, uma empresa tinha que, se você fosse fazer através de trabalho, de que entrar com um requerimento para você no departamento de trabalho, porque esses processos tinham que passar pelo departamento de trabalho, existiam classificações diferentes de que tipo de trabalho que a pessoa faria, dependendo se era necessário ter experiência, não ter experiência, especialização, diploma, essas coisas todas. Mas o primeiro processo, o empregador tinha que comprovar que no dia que ele solicitou para o departamento de trabalho a certificação para aquela pessoa, aquele empregador já existia, era uma empresa inclusive que tinha como comprovar que havia necessidade de ter o funcionário e que aquele empregador tinha condições financeiras de poder também arcar com e pagar o salário que Sim. lá na frente literalmente ser o sponsor, né? Literalmente ser o sponsor. Um patrocinador ali daquele empregado, né? Mais ou menos isso, talvez com algumas limitações, né? Mas se criar um sistema de assinatura, o Donald Trump deixou claro também que não daria caminho para a cidadania, ou seja, ele não fala de legalização. Exatamente, mas você imagina, nós estamos falando da 245i, que fechou há 24 anos atrás. De lá para cá não teve mais nada. Isso já seria um grande alívio para um número imenso de pessoas que está morando aqui sem ter autorização de trabalho. Então, mesmo que seja uma autorização de trabalho, na minha opinião, já é uma grande coisa. Se lá na frente, inclusive, eles quiserem modificar e falar, bom, agora nós podemos até mudar a lei para que as pessoas tenham, então, o direito do green card, isso tudo pode ser feito. A questão, gente, é começar. O importante é que ponto de partida, né? Exatamente, para depois a gente começar a ver o que pode ser feito. Porque aí ele abrindo, há uma esperança de que se ele abrisse para determinados trabalhadores rurais, o setor hoteleiro, etc., outros trabalhadores posteriormente poderiam vir a ser contemplados também. Com certeza, por exemplo, as áreas de construção, né, de manutenção de casas ou de locais. Então, eu acho, estou muito esperançosa de que isto seja o início do caminho. E espero, vou falar mais também, que isso não envolva nada com o Departamento de Trabalho, porque o Departamento de Trabalho já está supercarregado, altamente carregado com o número de petições que ele já tem que lidar. Os processos têm demorado muito, então se o presidente pretende fazer algo que traga uma autorização de trabalho rápida, seja algo que possa ser agilizado, espero que eles façam direto com a imigração. Aí tem uma questão também que a gente pode observar quanto à ordem executiva, o poder que ela tomou agora, né? Porque a Suprema Corte recentemente, né, sobre o direito lá, no âmbito do direito por nascimento, disse que não julgou a constitucionalidade ou não, né, da ordem executiva do Trump, mas disse que as ações, né, no caso, o bloqueio só pode valer nas jurisdições onde as ações foram impetradas, né? Então, no caso, foram 22 estados, incluindo Massachusetts. Então, nesses estados, fica como está. Nasceu aqui nos Estados Unidos, mesmo sendo filho, né, de pais indocumentados, essa criança tem a cidadania automática. Fica aí uma questão também para os estados onde, né, não tivemos essas ações. Não seria mais ou menos o caminho? Se o Donald Trump, por exemplo, baixar uma ordem executiva determinando que determinados trabalhadores podem, vamos lá, ganhar autorização de trabalho através de ordem executiva, se não houver contestação, isso entra em vigor no país todo. Entra em vigor automaticamente. Isso entra em vigor no país Não todo. Teria uma necessidade do Congresso, por exemplo, de uma lei mais ampla? Bom, se ninguém contestar a ordem executiva,
então ela pode entrar em vigor sem problema. Agora, se houverem estados contestarem, da mesma forma que aconteceu com o direito à nacionalidade ou à cidadania americana para uma criança que nasce aqui, aí eles vão ter que apelar para o Congresso. Aí o presidente vai ter que fazer uma proposta de modificação de lei de imigração com o Congresso. Vai ser bem curioso isso, né? Porque estados pró-imigrantes, que são oposição ao Donald Trump, de repente entrarem com uma ação que contemple determinados imigrantes, seria curioso de ver esse jogo, né? Vai ser, mas eu vou ficar surpresa se isso acontecer, porque eu acho que eles vão deixar, né? Em vários estados, ninguém tem dúvida de que há necessidade de trabalhadores. O que está acontecendo com essa prisão em massa, inclusive deportação em massa, eu acho que eu colocaria paralelo a isso. Eu acho importante a gente não misturar. Eu acho que não tem nenhuma dúvida de que no país, público notório, digamos assim, de que o país precisa da mão de obra imigrante. Em termos jurídicos, então, doutora, falando judicialmente, né, o Donald Trump não faz se não quiser. O quê? Essa ordem executiva. Se ele falar que... Exatamente, da mesma forma que ele emitiu outros, ele pode emitir mais um. Exato, né? Trabalhadores podem, a partir de agora... trabalhadores não, empregadores podem, a partir de agora, dependendo, sei lá, do tamanho da renda, do tamanho da empresa, o que quer que seja, ele pode fazer o que ele quiser. Pode. Emitir uma ordem, ele pode. Emitir, então, autorização de trabalho para funcionários e, obviamente, vão ter requerimentos. Por que eu estou perguntando isso? Porque lá atrás, em 2016, a ordem executiva de Barack Obama, lá do DAPA, né, que dava legalização para os pais de filhos nascidos aqui. Não legalização, vamos lembrar. O DAPA era o equivalente do DACA. Eles colocaram, inclusive, DAPA... Eles davam autorização de trabalho, né? Era um DACA para os pais de cidadãos americanos. Verdade. Então daria autorização de trabalho que, né, um alívio absurdo, né? Claro. A pessoa tirava social, etc. Só que aí veio um juiz, né, lá do Texas e bloqueou aquela ação executiva e passou a valer nacionalmente. Tivéssemos uma Suprema Corte com essa configuração de hoje... teria entrado em vigor. E depois, quando o presidente Trump assumiu o primeiro termo dele, né, eles aí não continuaram com a ação. Que coisa, então, né? Falaram, não, isso é o que a gente quer, então acabou. E no final das contas, ela acabou indo para a Suprema Corte, e aí um empate de 4-4, né, prevaleceu a decisão da instância inferior, e aí o DAPA morreu definitivamente. Então, hoje, de fato, o Donald Trump tem muito mais poder do que Barack Obama, em se tratando de ordem executiva. Ele tem muito poder. E o que eles estão argumentando, né, de que ele não tem... Veja as decisões mais recentes da Suprema Corte, com relação, inclusive, à deportação de pessoas para outros países. A Suprema Corte deu carta branca. Sudão do Sul, né? Vai para El Salvador, né? E por aí vai. Né? O curioso agora é ver como é que vai ser esse jogo, porque o Donald Trump, numa semana, fala que pretende aliviar para determinados trabalhadores. Aí vem a secretária de Agricultura dizendo que, não, peraí, a história não é assim não vai ter anistia, vamos deportar geral. Mas ninguém está falando de anistia. Anistia é uma possibilidade para todo mundo. Ele não falou de anistia. Ele falou para trabalhadores, né? Então vamos ver. Além do mais, vou terminar com o que eu não sei. Vamos ver quem tem mais poder. Pois é, quem é que... O camarada, o que é o chefe, teoricamente, o que? Ele vai se render a uma subordinada, né? Curioso, ainda mais Donald Trump, né? Que é um camarada viril, né? Aquele que manda e tudo, o homem mais poderoso do mundo. Donald Trump, você vai amarelar Donald Trump para a secretária de Agricultura? Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Gente, olha, eu quero reforçar aqui para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui nesse canal, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, histórias de brasileiros e muito mais aqui nos Estados Unidos. Seguir também a doutora Hannah Crispin, a quem eu agradeço imensamente, doutora, por mais um vídeo. Obrigado. Eu que agradeço. Doutora Hannah Crispin, segue lá, @CrispinLaw no Instagram. Vocês podem acompanhar também o escritório e também informações gerais sobre imigração aqui nos Estados Unidos. Se inscreva aqui no canal do Benevides.